Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de exercícios da terceira unidade. Então, eu trouxe aqui alguns exercícios para a gente poder praticar, né? Especialmente de escoamento externo e escoamento interno. A gente já tinha praticado bastante exercício de análise dimensional e semelhança, e aí a gente vai ter uma aula de revisão ainda antes da prova, e a gente vai resolver exercícios também lá, e a gente pode fazer exercício de análise dimensional e semelhança, mas hoje a gente vai fazer só escoamento externo e escoamento interno, que é o assunto que os assuntos que a gente vem trabalhando ultimamente. Bom, esses slides aqui já estão lá no SIGA e nesses slides eu tenho aqui, ó, coloquei aqui alguns dados importantes, né, alguns materiais e suas rugosidades, o diagrama de Moody que a gente vem usando constantemente, né, algumas perdas localizadas que a gente pode precisar, aqui no caso valores de K para entradas reentrantes, bordas arredondadas, etc. Valores de K para contrações e expansões, valores de comprimento equivalente, LE sobre D para alguns acessórios, e aí os exercícios em si, né? O primeiro exercício fala o seguinte: o dirigível Acron tem comprimento e diâmetro máximo, respectivamente, iguais a 239 e 40,2 metros. Estime a potência necessária para que o dirigível mantenha uma velocidade de 135 km por hora. Admita que o coeficiente de arrasto baseado na área frontal é igual a 0,060. Então eu tenho um dirigível que ele é um elipsoide, mas frontalmente você vai visualizar, né? Quando você olhar para ele, você vai ver como se fosse uma esfera, um círculo, né? Com um diâmetro de 40,2 metros. Então a força de arrasto sobre ele é como se você estivesse vendo um círculo, certo? Para facilitar a vida da gente, né? Claro que se eu estivesse fazendo uma análise mais profunda, eu ia olhar ele como um cilindro retangular, tá? Ou um elipsoide. Mas aqui eu vou olhar como uma esfera, né? Uma esfera não, desculpa, como um círculo, tá? Então, como se fosse uma chapa com um círculo, com 40,2 metros. Velocidade de 135 km por hora e o coeficiente de arrasto de 0,060. A potência, se vocês lembrarem lá de física, potência é força vezes velocidade. Então, lá no meu quadro virtual, eu tenho que potência é força vezes velocidade, e essa força é a força de arrasto, que é um meio do coeficiente de arrasto, ρ, v ao quadrado A. Essa equação tem lá nos slides, né? Você vai poder ter acesso a ela quando você precisar. Então, pegando a equação da força de arrasto vezes a própria velocidade, você vai acabar ficando com um meio de coeficiente de arrasto, ρ, velocidade estava ao quadrado, mas multiplica pela própria velocidade, vai ficar a velocidade ao cubo. E a área é a área de um círculo, πd ao quadrado sobre 4. Eu vou simplesmente substituir os valores que eu tenho. Então, a potência é um meio do coeficiente de arrasto é 0,060, a densidade do ar 1,24, a velocidade ao cubo eu divido por 3,6 para poder transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, né? Π, o diâmetro ao quadrado, no caso o diâmetro o diâmetro de 40,2 metros, que é o diâmetro do grande círculo que eu estou visualizando, dividido por 4. Né? A potência vai dar 2,49 megawatts, né? Dá 2 milhões 490 e tantos mil, 489 mil mais ou menos, 489 mil watts. Então dá 2,49 megawatts, tá certo? Se você observar aqui, você vai ter quilograma por metro cúbico, aqui vai ficar metro cúbico por segundo ao cubo, e aqui você vai ter metro quadrado, né? Então, metro cúbico por metro cúbico cancela, você vai ficar com quilograma vezes metro quadrado por segundo ao cubo, quilograma vezes metro quadrado, quilograma vezes metro dá por segundo ao quadrado dá Newton, Newton vezes metro dá Joule, por segundo dá watts, certo? Então, realmente, a minha potência é dada em watts. Próximo problema diz o seguinte: uma bola de futebol padrão tem 172,2 milímetros de diâmetro e pesa 4,04 newtons. Admitindo que o coeficiente de arrasto é 0,2,
Determine sua desaceleração se esta apresentar velocidade igual a 6,1 metros por segundo no topo de sua trajetória. Então, lá no topo da trajetória, essa bola ela vai começar a desacelerar, certo? Essa desaceleração será a força de arrasto, né? Porque ela perdeu toda a sua aceleração, digamos assim, a sua força de motivação para se movimentar. Então, força é igual a massa vezes aceleração. A massa você obtém do peso, né? Massa é peso dividido por gravidade. E a força é a força de arrasto, é a única força que vai agir nesse caso aí. Então, a força de arrasto é massa vezes aceleração, é a sua equação. Então, a questão 2 fica reduzida a força é igual a massa vezes aceleração, e essa força é a força de arrasto, 1/2 da coeficiente de arrasto, ρ v ao quadrado A. Ok? Então, substituindo a massa por peso sobre gravidade, você vai ficar com peso sobre gravidade vezes aceleração. Lembrando que aqui a aceleração é da bola, a gravidade é a gravidade mesmo da Terra. 1/2 do coeficiente de arrasto, ρ v ao quadrado A. Onde A é πd ao quadrado sobre 4. E aí, por isso, no lugar do 2, vai aparecer um 8 aqui, certo? Então, daqui, só para visualizar, ó, aceleração. 1 sobre 2, aí o 2 vai ficar o 4 por causa do 8, o 8 vai ficar por causa de 2 vezes 4, né? Então, coeficiente de arrasto, estou só copiando, ρ, v ao quadrado, no lugar da área, πd ao quadrado sobre 4, só que aí tem um 2 aqui, fica 8. A gravidade estava aqui embaixo, passa para cima, e o peso que estava aqui em cima passa para baixo. Substituindo todos os valores, o coeficiente de arrasto é 0,2, a densidade é 1,24, a velocidade é 6,1 elevado ao quadrado, π, o diâmetro 172 milímetros, 2, dá 0,1722 metros ao quadrado, gravidade é 10, 8 vezes 4,04, que é o peso. Isso vai dar uma desaceleração, eu coloquei aqui positivo, mas a gente já sabia no problema que era uma desaceleração de 0,266 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, simplesmente força igual a massa vezes aceleração, porque eu sei que ela chegou no topo da trajetória, então não tem mais nenhuma força acelerando essa bola. Ok? Questão 3. Questão 3 diz o seguinte: a potência necessária para vencer o arrasto aerodinâmico de um veículo é 14.815 watts, quando a velocidade é igual a 80 km por hora. Estime a potência necessária para que o veículo atinja 120 km por hora. Bom, a gente viu agora há pouco que potência é força vezes velocidade. Como a gente viu isso, né? Então, potência é força vezes velocidade. Olha só. Potência é força vezes velocidade. Força é a força de arrasto. Meio do coeficiente de arrasto, ρ, v ao quadrado A. Vezes a velocidade. Então, na prática, eu vou ficar com o meio do coeficiente de arrasto, ρ, v ao cubo A. Veja que o coeficiente de arrasto na situação a 80 km ou a 120 km é o mesmo. A densidade também é a mesma. E a área também é a mesma. Só o que vai mudar é a velocidade. Então, considerando que o coeficiente de arrasto, a densidade e a área não mudam, a gente pode considerar que estes termos podem ser agrupados num só termo, que é constante. E dizer que a potência é proporcional ao cubo da velocidade. Certo? É o que está escrito aqui embaixo. Então, se eu dividir, por exemplo, pegar a potência a 80, que é proporcional ao cubo de 80, né? E dividir pela potência 120 é proporcional ao cubo de 120, ou seja, pegar a equação completa a 80 e a equação completa a 120, dividir uma pela outra, eu vou ter uma regra de 3 simples que diz que a potência, quando o veículo está a 80 por hora, é diretamente proporcional à potência de 120, quando a velocidade ao cubo de 80 é diretamente proporcional à velocidade ao cubo de 120. É dividir uma equação pela outra, porque vai cancelar o coeficiente de arrasto, a densidade e a área. Aí, substituindo os valores, a potência para 80 é 14.815, a potência para 120 eu quero calcular, a velocidade para 80 eu posso, inclusive, usar em quilômetros por hora, porque a outra vai estar também em quilômetros por hora, elas vão cancelar as unidades. Então, 80 elevado ao cubo, 120 elevado ao cubo.
Substituindo esses valores, eu vou ter uma potência de 50.000 watts, né? Necessária para fazer o veículo operar a 120 km por hora, certo? Questão relativamente simples, mas que requer o cuidado de prestar atenção que a potência ela não é só força vezes velocidade, porque a força ela é a força de arrasto que depende do quadrado da velocidade. Então, nesse caso, a potência vai depender do cubo da velocidade, certo? Então, prestem atenção para não esquecer de olhar a função da força de arrasto, é função quadrática de V, e, portanto, a gente não pode esquecer desse detalhe. Seguindo aqui para a questão 4, nós temos um fluido escoa num tubo horizontal que apresenta diâmetro interno e comprimento iguais a 2,5 milímetros e 6,1 metros. Sabendo que a perda de carga no escoamento é 1,95 metros, quando o número de Reynolds é igual a 1.500, determina a velocidade média deste escoamento. Veja que ele deu o número de Reynolds 1.500, então eu tenho um escoamento laminar, não é turbulento. Se o escoamento é laminar, eu posso usar a equação básica que eu tinha lá atrás, né, no escoamento laminar. A equação geral, quando eu tenho tubo horizontal, né, sem mudar o diâmetro, etc., é sempre a mesma, tanto para laminar como para turbulento, que é essa aqui, ó. Delta P sobre ρ é igual a FL sobre D, V ao quadrado sobre 2. Essa é a equação de perda de carga quando eu não tenho perdas localizadas e quando eu tenho apenas o comprimento de um tubo, mesmo que seja laminar ou turbulento, certo? A questão é que o detalhe maior é que aqui eu vou dividir essa equação pela gravidade, certo? Para ficar uniforme, então divido pela gravidade dos dois lados, ó, aparece gravidade dos dois lados. E o meu F para escoamento laminar é definido como 64 sobre Reynolds. Está lá também nos slides explicados, certo? Então, sempre que for escoamento laminar, o F é 64 sobre Reynolds. Você nem precisa entrar no diagrama de Moody, tá certo? Inclusive, se você for voltar até o diagrama de Moody, tá aqui, ó. Se você observar, tá aqui, ó. 64 sobre Reynolds, escrito lá no diagrama de Moody, que o F para o escoamento laminar é 64 sobre Reynolds, certo? Então, lembre sempre desse detalhe. Aí eu vou pegar e substituir. No lugar do F, eu escrevo 64 sobre Reynolds e acrescentei gravidade dos dois lados, certo? Eu vou isolar a velocidade. Lembre-se que o problema está pedindo a velocidade média do escoamento. Então, isolando a velocidade nesse caso aqui, veja, para isolar a velocidade, eu vou deixar ΔP multiplicado por 2 vezes Reynolds, D e G. Passei todo esse pessoal que estava aqui embaixo, ó, Reynolds, D e G, 2G. E o que está aqui em cima, 64L, passo aqui para baixo e o Roger já estava aqui embaixo. É isso? Então, ΔP Reynolds DG aqui em cima. E aqui embaixo, como tinha um 64, dividido por 2, fica 32. Roger, 32L. Substituindo os dados, eu tenho 1,95, né? Pegando lá os dados, ó, eu tenho 1,95, que é a perda de carga do escoamento, 1,95 metros, certo? 1.500 o número de Reynolds, é isso? 0,0025 é o meu diâmetro, está aqui, 2,5 milímetros. 10 é a gravidade, certo? Veja, esse valor ΔP sobre ρg é que é esse 1,95 aqui, tá certo? Que é a perda de carga. Quando ele fala aqui no problema, quando ele fala no problema, a perda de carga no escoamento é 1,95 metros. É o valor de ΔP sobre ρg. Eu esqueci de dizer esse detalhe no início do problema. Quando ele diz assim, a perda de carga é tantos metros, é o valor de ΔP sobre ρg. Já é esse valor fechado, né? Eu expliquei isso lá atrás, quando eu dei aula desse assunto, mas aqui eu quero reforçar isso. O que é perda de carga em valor de metros? É a queda de pressão dividido por ρg. Aí isso já dá um valor em metros direto, ok? Então, ΔP sobre ρg, por isso que está isolado aqui, ó.
perceba que já está separado, é 1,95. Reynolds é 1.500, D é 0,0025, 2,5 milímetros, gravidade 10, 32 e o comprimento 6,1 metros. Isso vai me dar uma velocidade, né, raiz quadrada disso, vai me dar uma velocidade de 0,61 metros por segundo, certo? Então, esse é o resultado da questão 4. Ok? Vamos para a questão 5. Se a vazão através de um duto de ferro forjado de 10 centímetros de diâmetro for de 0,04 metros cúbicos por segundo, calcule a diferença na elevação H dos dois reservatórios, considerando apenas as perdas devido ao comprimento do tubo. O comprimento total da tubulação é de 10 metros. Então, ele deu a vazão, deu o diâmetro do tubo, não é isso? Pede a diferença de elevação H e diz que o comprimento é de 10 metros. Então, trazendo para a minha equação completa aqui, bomba, turbina, etc. Veja, nesse caso, dois reservatórios, pressão atmosférica nos dois, não tem bomba, não tem turbina, não é isso? Então, como eu faço sempre, eu vou copiar essa equação aqui para poder vocês visualizarem os cortes, depois ela vai sumir. Mas olha só, não tem bomba, certo? Não tem P sobre ρ. A velocidade 1 é igual à velocidade 2, por quê? Porque o diâmetro não muda. Pressão 2 também não tem, porque é pressão atmosférica, os reservatórios são abertos. Velocidade 2 é igual à velocidade 1, certo? Não tem turbina. Tem um comprimento, por isso tem que se manter essa FL sobre DV ao quadrado sobre 2, mas não tem perdas localizadas, ok? Por isso que fica essa equação que já estava aqui. Aí eu digo que Z1 menos Z2 é igual a H, senão eu tenho que ser Z1, tem que ser maior do que Z2, senão o fluido não escoa de Z1 até Z2, certo? E eu fico com H igual a FL sobre DV ao quadrado sobre 2G, porque eu passo o G para o outro lado, certo? Aqui eu detalhei mais, mas a gente vinha fazendo, né? Que V ao quadrado sobre 2 é igual a 8Q ao quadrado sobre π ao quadrado D a quarta, tá? Então eu faço todo esse arranjo aqui, que a gente já vinha fazendo, e vou ficar com H igual a F. Aí eu substituí, ó, onde tinha V ao quadrado sobre 2, né? Onde tem V ao quadrado, eu escrevo 16Q ao quadrado sobre π ao quadrado D a quarta. Então, no lugar de V ao quadrado, vai aparecer isso, e aí vai ficar F 8L, Q ao quadrado, π ao quadrado, D a quinta, G, certo? Só que eu preciso do valor de F. Para achar o valor de F, eu vou usar o mesmo sistema que eu vim usando antes. Reynolds é igual a 4 ρQ sobre π de μ. Rho é 1000, porque é a água, né? O Q 0,04 foi dado, π, o diâmetro 0,1 e o μ 0,001, certo? Então vou ter Reynolds igual a 5,1 vezes 10 a quinta. E sobre D, eu vou pegar o valor 0,046, por quê? Porque o problema disse que meu material é ferro forjado, e aí eu vou voltar aqui, ferro forjado, eu vou voltar lá na minha primeira tabelinha, ferro forjado está aqui, ó, aço comercial ou ferro forjado, na penúltima linha aqui, 0,046 milímetros, certo? Então, 0,046 milímetros, eu venho até aqui, divido por 100 milímetros, porque ele disse que o diâmetro do tubo é esse, né? Então vai dar 0,00046, tá? Com esses dois dados, ó, Reynolds igual a 5,1 vezes 10 a quinta e E sobre D igual a 0,00046, aí eu vou no diagrama de Moody, né? Então tá aqui o diagrama de Moody, eu vou ampliar ele aqui para ficar mais fácil de visualizar, certo? Então, então aqui, ó, 0,0046, são 3 zeros, 46, então só para vocês visualizarem, ele tem que estar mais ou menos por aqui, não é isso? Então, partindo daqui, ó, então vai ser alguma coisa seguindo essa linha azul aqui, né? Eu vou desenhar mais ou menos qual é a linha azul que eu tenho que seguir, certo? Tenho que seguir mais ou menos essa linha azul aqui, ok? E o valor do
do Reynolds é 5,1 vezes 10 à quinta. Veja que o 10 à quinta está aqui, o 5 está aqui, ó. Então, eu tenho que subir aqui, vertical, até encontrar um pouco acima dessa linha azul. Seria algo mais ou menos aqui, ó. E aí eu venho horizontal, né? Até aqui, seria mais ou menos 0,0175. Que aí eu já coloquei aqui, ó, F igual a 0,0175. Com esse valor de F, 0,0175, eu substituo na minha equação aqui em cima. Então, ó, F, 0,0175, 8, L é igual a 10, vazão 0,04 ao quadrado, π ao quadrado, diâmetro é 0,1 a quinta vezes 10. Isso vai resultar um H, né, uma diferença entre os dois reservatórios de 2,27 metros, certo? Então, calculado aí o valor de H, ok? Nada muito diferente do que a gente já tinha feito antes, beleza? Que mais? Seguindo em frente, vamos reduzir aqui de novo para 75. Questão 6. A questão 6 diz o seguinte: a potência da turbina esboçada na figura abaixo é 37,3 kW. A tubulação de alimentação da turbina apresenta diâmetro interno e comprimento iguais a 305 milímetros e 91,44 metros. Admitindo que o fator de atrito do escoamento do tubo é igual a 0,02 e que as perdas de cargas localizadas são desprezíveis, determine a vazão de água na turbina. Ok? Então, vamos lá. Minha questão 6, eu vou ter, de novo, né, minha equação ali, ó. E aí aqui, eu escrevi um pouco mais, por quê? Eu vou copiar essa equação aqui, certo? Deixa eu ver aqui. Não, eu já fiz, não vou fazer isso não. Deixa eu ver aqui. Olha só, eu escrevi minha equação aqui, um pouco maior. Deixa eu copiar só esse pedaço aqui, tá certo? Para fazer os cortes para vocês verem. Olha só. Eu tenho uma turbina, mas eu não tenho uma bomba. E veja que aqui eu fiz uma pequena alteração. Eu dividi HB, né, e HT por ROQ. Por quê? Porque o problema me deu a potência da turbina em kilowatts, ou watts, né? No caso, aqui está em kilowatts, mas na hora de escrever eu escrevi um watts. Eu dividi por ROQ, por quê? Porque eu vou pegar o valor em watts, dividindo por ROQ, eu já vou transformar isso em metro quadrado por segundo ao quadrado, para poder deixar na mesma unidade do restante da equação, certo? É só uma questão de uniformização das unidades. Aí não tem bomba. Então, esse primeiro termo aqui some, certo? Também, se vocês olharem para a figura, vocês vão ver que esse ponto 1 aqui, ó, pressão atmosférica, o reservatório é grande, então a velocidade também é zero, tá? Então, pressão atmosférica e velocidade zero, né? O meu Z1, tá certo? É 27,43 metros, então deixei ele quieto aqui. Aí o P2, né, tá aberto para a atmosfera, tá certo? Então eu vou deixar P2 aqui. Meu V2 também, o meu P2 está aberto para a atmosfera, desculpa, então eu vou cancelar, né? Meu V2 eu não conheço ainda, né? Mas eu vou determiná-lo, ok? Z2 é zero, a figura mostra claramente que Z2 é zero, ok? Também tem uma turbina. Tem perdas localizadas, mas ele fala no problema que é para desconsiderar, ou desculpa, tem perdas por comprimento, mas ele fala no problema que é para desconsiderar as perdas localizadas, ó, que as perdas de carga localizada são desprezíveis, né? Então, minha equação fica reduzida a isso aqui, certo? Veja que eu posso passar a potência da turbina para o outro lado, certo? Aqui junto com GZ1, porque eu conheço Z e conheço a potência da turbina.
mas não conheço o V. Eu quero isolar o V, tá certo? Então, vou deixar apenas o que tem V de um lado da equação e o restante do outro lado. Então, vai ficar FL sobre D, V ao quadrado sobre 2, mais V ao quadrado sobre 2, né? Igual a GZ1 menos H da turbina em Watt sobre ρQ. Eu isolo V ao quadrado sobre 2, certo? E aí eu escrevo que V ao quadrado sobre 2 é 8Q ao quadrado sobre π ao quadrado D a quarta. Ok? Aqui tem uma questão que o H da turbina eu preciso dividir por Q, não é isso? Então veja só o que acontece. Eu tenho Q ao quadrado aqui eu não tenho nada em Q e aqui eu tenho Q dividido. Então eu vou multiplicar toda a equação por Q ou, né? É uma forma, é isso, né? Então aqui eu posso substituir os valores, ó, eu coloquei F é 0,02, tá certo? O problema deu o valor de F, né? Ele deu aqui F igual a 0,02, comprimento 91,44, diâmetro 305 milímetros, Z2 0, Z1 27,43. Então, 0,02, o L 91,44, o D 0,305, aqui é 1, 8 vezes Q ao quadrado, π ao quadrado 0,305 a quarta, G é 10, Z1 27,43, potência da turbina 37.300, porque eu estou escrevendo em watts e não em kilowatts, Rho é 1.000 e Q eu não conheço, certo? Então vou chegar nesses números aqui, ó. E aí eu vou multiplicar toda a equação por Q. Então, vou ficar com 655,3 Q ao cubo é igual a 274,3 Q menos 37,3. Eu tenho uma equação cúbica, então eu tenho 3 raízes, certo? Existem métodos para resolver, né? Lá na matemática básica a gente aprendeu Brio-Ruffini, era para ter aprendido pelo menos, né? Existem métodos computacionais e a calculadora também resolve isso aqui. Na verdade, o que eu queria mostrar para vocês era só que pode, quando tem potência de turbina, se ela tiver em quilowatts, por exemplo, ela pode ser bem complicada devido à presença da vazão ali, certo? Se eu tivesse colocado uma questão dessa na prova, por exemplo, ou ela parava aí, eu dizia que ela ia parar aí, ou eu dava uma das raízes e aí você dividia essa equação por Q menos a raiz, você ia chegar numa equação de segundo grau e aí resolve a equação de segundo grau, certo? Tem várias maneiras de resolver. Mas eu vou parar aqui porque não é objetivo meu estar resolvendo a equação cúbica, ok? Na prova eu poderia parar por aqui e para mim era suficiente. O importante é que vocês saibam fazer isso aqui, ó. O que vocês precisam fazer aqui, mecânica dos fluidos, é isso, né? Desenvolver isso aqui, ok? Então vamos em frente. Questão 7. Numa estação de esqui, água a 4,5 graus Celsius, proveniente de um lago situado a uma altitude de 1.306 metros, é bombeada para uma máquina de fazer neve, situada numa altitude de 1.409 metros, através de um tubo de aço que apresenta diâmetro e comprimento iguais a 76,2 milímetros e 609,6 metros. Sabendo que a vazão de água é 0,0073 metros cúbicos por segundo e que é necessário manter a pressão de 5,5 bar na seção de alimentação da máquina de gelo, determine a potência transferida à água pela bomba. Uma questão bem completinha, então vamos lá. Olha só, questão 7. Vou pegar a equação aqui, eu vou copiar aquela equação da questão 6, certo? Para fazer aqui redução dela, né? Vocês não ficarem voando, né? Então veja só, o problema diz que tem uma bomba, certo? Deixa eu deixar duas aqui porque aí fica completo. O problema diz que tem uma bomba, então eu vou manter a minha bomba. O problema diz que a estação de esqui a água que abaixa a estação de esqui é proveniente de um lago situado, ou seja, é pressão atmosférica, né? Ele está aberto para a atmosfera. Então, a pressão 1 é pressão atmosférica, tá certo?
Então, essa pressão 1 aqui, você cancela. Também por ser um lago, essa velocidade 1 é um reservatório muito grande, a velocidade 1 pode ser considerada zero. Então, você tem isso aqui, zero. Certo? Também, aqui é o seguinte, veja só, eu posso dizer que Z1 é zero e o outro a diferença de altura. Mas eu vou manter o Z1 aqui só para a gente não perder a referência. Depois a gente pode diminuir, certo? Mas Z1 é 1306, ok? Só para a gente não perder a referência. P2, veja só. P2 tem que estar numa pressão de 5,5 bar. 5,5 bar é quase 5,5 atmosferas. Para você ter o número em Pascal, é só multiplicar 5,5 por 10 a quinta. Tá certo? Então, 5,5 bar é 5,5 vezes 10 a quinta Pascal. Né? Então, a gente tem aqui a pressão 2, ok? A velocidade 2 também vai ser cancelada, né? E aí, por quê? Porque você tem, quando chega na máquina de gelo, ele está sendo alimentado, as tubulações são iguais. As duas velocidades são iguais, porque as tubulações são iguais, ok? Não tem turbina, não é isso? Não tem uma turbina. E aí o problema também deixa claro, ele não mostra nenhuma perda localizada, ele só fala das perdas por comprimento. Então essas perdas localizadas não existem, certo? Então minha equação acaba se reduzindo a essa equação que a gente já estava vendo aqui, ó. Potência da turbina em watts sobre ρQ mais GZ1 é igual a P2 sobre ρ mais GZ2 mais FL sobre D V ao quadrado sobre 2, ok? Como eu quero calcular a potência da turbina, a potência da bomba, então vou isolar ela aqui, passando tudo para o outro lado. Então fica P2 sobre ρ mais GZ2 menos GZ1 mais FL sobre D V ao quadrado sobre 2, certo? Onde tem V ao quadrado sobre 2, eu vou escrever 8Q ao quadrado sobre π ao quadrado D a quarta, ok? Muito bem. Seguindo aqui, eu vou ter que E sobre D, e aí vamos voltar lá para a gente ver de que é o material, né? Então, ele fala aqui, ó, um tubo de aço. Voltando, eu vou ter para tubo de aço, né? Cadê aqui? Tubo de aço é 0,046, né? O mesmo do ferro forjado, né? Então, 0,046. A gente vai pegar aqui 0,046 milímetros e o diâmetro é dado do problema 76,2 milímetros. Então está aqui 76,2 milímetros. Isso vai dar 0,306. O Reynolds é 4 ρQ sobre π de mi. 4 vezes 1000, que é água, 0,0073, que é a vazão, π, o diâmetro 0,0762 e o mi 10 a menos 3, que é água, certo? Então vou achar um Reynolds de 1,2 vezes 10 a quinta. Então vou para o diagrama de Moody com E sobre D igual a 0,306 e um Reynolds de 1,2 vezes 10 a quinta, ok? Então vamos lá para o diagrama de Moody. Diagrama de Moody, vou ampliar aqui para 100%, certo? E vamos lá. Então, no diagrama de Moody, 1,2 vezes 10 a quinta. 10 a quinta está aqui, ó, certo? Então, 1,2 vezes 10 a quinta é só subir um pouquinho aqui, próximo dessa letra S, né? 3 zeros e um 6. É essa linha azul aqui, ó. Essa linha azul, próximo da letra S, o encontro vai ser mais ou menos aqui assim, ó. E aí, vindo para cá, eu vou ter algo em torno do 0,02, né? O número que eu peguei foi 0,0205, né? Está um pouco acima do 0,2. Com esse valor de F, eu substituo os dados ó, naquela equação, tá? Então, potência da bomba em watts, vezes aí o ρ aqui embaixo, 1000, o Q 0,0073, pressão 5,5 vezes 10 a quinta, ρ é 1000, G é 10, Z2 1409, G é 10, Z1 1306, F 0,0205, né? O valor de L
Deixa eu diminuir só um pouquinho aqui. O valor de L vai ser... deixa eu pegar aqui. Valor de L 609,6, né? Diâmetro, a gente já tinha visto também 0,0762. 8 vezes a vazão ao quadrado, 0,0073 ao quadrado, π ao quadrado, e o diâmetro à quarta, 0,0762 à quarta. Fazendo essas operações todas, você vai chegar numa potência da bomba de 13 kW, ou 13.000 watts. Okay? Vocês podem conferir depois os dados, dá 13.067 watts. Eu só arredondei aqui. Ok? Então, está calculada a potência da bomba com as perdas de carga. Veja que a gente, para a prova, isso foi tudo questão de prova já, tá? Para a prova eu preciso reduzir, mas imagine uma casa, você vai calcular, você tem quantos joelhos, quantos T's, quantas perdas localizadas, né? Se a gente tivesse tido tempo presencialmente, a gente poderia ter feito um projeto, por exemplo, de uma casa. Você poderia ter pego na sua casa, visto quantas curvas você tinha, quantos joelhos, quanta metragem de tubo, quantas válvulas, calculado as perdas de carga de cada uma delas, né? Então seria interessante para você calcular todo o seu projeto hidráulico, ok? De um ramal, pelo menos, né? Então vamos lá. Questão 8. Deixa eu reduzir aqui. 73 é pouquinho. 73 tá bom. Pronto. Questão 8. Uma queda de pressão de 700 kPa é medida ao longo de um duto horizontal de ferro forjado de 10 centímetros de diâmetro e 300 metros de comprimento que transporta óleo. Aí dá a viscosidade, dá a densidade relativa 0,9 e a viscosidade cinemática 10 a menos 5 metros quadrados por segundo. Lembrando que cinemática é Ni, não é Mi. Né? É Mi sobre Rho a cinemática. Calcule a vazão. Tá? Então vamos lá. Para calcular a vazão nesse caso, eu vou começar de novo daquele mesmo lugar. Veja que essa equação aqui, eu já estou reduzindo ela, mas eu vou copiar. E aí eu vou copiar lá de trás aquela tradicional, porque a potência da bomba e da turbina aqui não está em watts, eu não preciso ter dividido por Rho e ela vai cancelar também, então vai acabar sumindo, né? Então, só para vocês visualizarem. Então, vamos lá. Olha só, não tem bomba, tá certo? A pressão se mantém, o tubo é constante, né? Não muda o diâmetro, então as velocidades não mudam, certo? Também é horizontal, então Z1 igual a Z2. Não tem turbina e não tem perdas localizadas, tá? Como P1 menos P2 dá o ΔP, então aqui embaixo já escrevi ΔP sobre Rho. E o FL sobre D, no lugar do V ao quadrado sobre 2, eu escrevo 8Q ao quadrado sobre π ao quadrado D à quarta. Então, vou ficar com 8FL Q ao quadrado, π ao quadrado D à quinta. Né? Então, minha equação é essa aqui, ó, ΔP sobre Rho igual a 8FL Q ao quadrado, π ao quadrado D à quinta. Como eu quero calcular a vazão, eu vou isolar o meu Q, certo? Então, o Q será a raiz quadrada de, veja, isolando o Q, né? ΔP, π ao quadrado, D à quinta em cima, e embaixo 8 ρFL. É isso? Então, raiz quadrada em cima, ΔP, 700 mil, vamos olhar lá, a diferença de pressão, a queda de pressão, 700 kPa, π ao quadrado, diâmetro 0,1, vamos olhar, o diâmetro é de 10 centímetros, né? Então é 0,1 metro. A quinta. 8 vezes Rho, a gente viu que a densidade é 0,9, certo? Relativa, né? F e o comprimento a gente também viu que é 300 metros. Tá? Tá dado aqui. Substituindo esses valores, eu vou ficar com a raiz quadrada de 3,2 vezes 10 a menos 5 sobre F. Mas eu não sei o valor de F. O E sobre D, como é ferro forjado, eu já vi nas questões anteriores que ferro forjado é 0,046 milímetros.
tá? E o diâmetro é 10 centímetros, ou seja, 100 milímetros. Então, eu vou ter um valor de E sobre D de 0,00046. 3 zeros, 46 é o valor de E sobre D. Aí eu vou agora calcular o valor de Reynolds, certo? Então, o valor de Reynolds é 4 ρQ sobre π de mi. 4 ρQ sobre π de mi, 4 vezes ρ, 900, que eu não sei, π de mi, D 0,1 e mi 0,0001. Aqui tem que tomar cuidado, eu fiz de propósito isso aqui, certo? O valor de mi aqui, ó, tá errado. Por quê? Porque lá no problema, ele dá o valor da viscosidade cinemática, que é Ni. Ni, na verdade, é Mi sobre Rho, tá certo? Então, vou abrir aqui, ó, o seguinte. Seria equação, tá certo? Ni, Ni, eu acho que é só colocar isso aqui, não, ele vai entender como um N mesmo. Então, tem que puxar o Ni. Cadê você, Ni? Eu acho que ele só faz quando eu letra grega. Letras gregas. Aqui, Ni. Ni é igual a Mi sobre Rho. Mi, Mi sobre Rho. Certo? Então, como eu quero Mi, né? Como eu quero Mi, então Mi só vai ser obtido a partir do produto de Ni vezes Rho. Certo? Tem que tomar muito cuidado. Veja que vai mudar todo o problema. Então, você podia ter errado todo o problema com isso aqui. Então, Mi vai ser igual a Ni. Então, vou caçar aqui agora letras gregas. Mi vezes Rho. Ok? Então, esse é um erro muito comum, tem que tomar cuidado. Então, Ni, a gente viu lá no que é 10 a menos 5, né? Então, vai ser 10 a menos 5 vezes 900, certo? Então, isso vai resultar, no caso aqui, 9 vezes 10 a menos 3, certo? Então, 9 vezes 10 a menos 3. Né? 10 a menos 3. Ou, se você quiser, né? Você pode escrever 0,009, certo? E aí veja como vai mudar aqui, ó. Você vai escrever aqui 0,009. Veja como vai alterar bastante esse valor aqui do valor de Reynolds. Você vai na minha calculadora aqui, vai encontrar 4 vezes 900 dividido por 0,1 dividido por 0,009 dividido por π. Isso vai dar 1.273.000. Então, 1.273.000, 239,5, 239,5 vezes Q, né? Então, já altera o valor, porque estava dando 10 a nona, aqui já não dá isso aqui, né? Ok? O valor de Reynolds, certo? Então, com esse valor de Reynolds e com esse valor de E sobre D, né, eu posso tentar achar os valores de F. Lembrando que eu vou ter que chutar um valor de F, achar um valor de Q, e com esse valor de Q, eu vou achar o valor de Reynolds, achar um novo valor de F, como eu estava fazendo anteriormente, já na aula passada. Então, vou iniciar com um valor de F de 0,025, certo? Então, vamos lá para o diagrama de Moody, né? Então, nosso diagrama, vou ampliar ele aqui, tá certo? Calma.
Visualização boa. Aqui tá bom. Então, primeiro, eu preciso agora ir para o F de 0,025. Colocar na minha equação aqui do Q. Então, minha calculadora, né? 3,2 dividido por 0,025 vezes 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, eu vou ter igual isso aqui. E a raiz quadrada disso, né? Então, elevado a 0,5. Minha vazão será 0,035777, tá? Então, 0,035, né? Então, veja que aqui não muda, né? Eu vou colocar 3577, tá? 78, né? Arredondando. Que até aí eu só chutei o valor. O que vai mudar é o número de Reynolds agora. Veja, porque eu vou multiplicar por 1, 2, 7, 3, 2, 3, 9,5. E aí vai dar 45.552. Veja como estava dando 4 vezes 10 a sétima. E agora vai dar 4,5 ou 4,6, se eu quiser arredondar, vezes 10 a quarta. 4,6 vezes 10 a quarta. Né? Então vai mudar o valor do F, provavelmente. Certo? 4,6 vezes 10 a quarta. Então, com essa dupla aqui, ó, 4,6 vezes 10 a quarta e 0,3046, eu vou no diagrama de Moody. 3,046, lembrando que esse número está mais ou menos por aqui, né? E 4,6 vezes 10 a quarta, esse número está mais ou menos por aqui. Ok? Então, minha faixa, né, vai estar por aqui. E o outro vem daqui, ó. Então, eles vão se encontrar mais ou menos aqui. E aí eu venho para 0,022, o valor do F. Tá? Veja como mudou bastante o meu valor do F. Na minha segunda iteração, o F será 0,022. Aí agora eu venho de novo aqui para minha equação do Q. 3,2 dividido por 0,022 vezes 5 zeros, ok, igual elevado a 0,5, que é a mesma coisa da raiz quadrada. Isso vai dar 0,0381, né? Veja como minha vazão deu razoavelmente próximo. Então, 0,0381. 0,381. Esse valor tem que ser multiplicado por 127, 3239,5 para encontrar o valor de Reynolds, que vai dar 4,85, 4,9 mais ou menos, né? 4,9 vezes 10 a quarta, ok? Então, com este valor, eu agora vou encontrar um novo F. Vou lá no diagrama de Moody de novo, né? Veja que agora, né, sendo mais exato aqui, o 5 passa pelo O aqui, o segundo O, né? Então, eu vou chegar num valor de mais ou menos 0,022 de novo. Meu próximo F será 0,022, certo? Então, aqui eu paro as iterações, ok? E eu tenho finalmente o meu valor de Q aqui encontrado, 0,0381 metros cúbicos por segundo, ok? É um processo que parece ser cansativo, mas não é difícil, né? Não é difícil o processo, é só ter atenção. Veja que você podia ter errado o problema no cuidado de ver na leitura, né? O Ni no lugar do Mi. Viscosidade cinemática e não a viscosidade absoluta. Ok? Então vamos seguir em frente aqui. 33. Tem mais questões aqui para a gente se divertir.
Questão 9. Avalie a vazão através do sifão de ferro forjado na figura abaixo, se o diâmetro for de 4 centímetros. Você tem um sifão, né, levando de um ponto a outro. Perceba que tem uma diferença de nível de 2 metros entre um ponto e outro. Você tem um total de 26 metros de tubo e 2 cotovelos rosqueados. Certo? Então, vou levar essas informações para o outro lado. Não tem bomba, não tem turbina. Né? Então, minha questão 9, deixa eu trazer de novo a minha equação aqui, para poder fazer os cortes e vocês visualizarem esses cortes. Então, aqui, certo? Então, vamos lá. Eu não tenho bomba, né? Se você olhar ó, na figura, tanto esse lado como o outro lado, né, os dois lados aqui, estão abertos para a atmosfera, né, e os tubos têm diâmetros iguais. Então, as velocidades são iguais e os dois lados são abertos para a atmosfera. Então, pressões são atmosféricas, certo? E velocidades se cancelam, não é? Maravilha, certo? Não tem turbina, ok? Opa, lá vai eu cancelando coisa que não devo. Perda localizada, ou perda por comprimento, existe. Perda localizada, tem duas perdas localizadas referentes aos cotovelos rosqueados, certo? E aí os cotovelos rosqueados, você vai buscar nas tabelas. Nas tabelas você vai encontrar que cotovelo rosqueado, ele aparece como LE sobre D, certo? Então você tira a perda localizada por K e mantém só a de LE sobre D, certo? É assim que a gente trabalha, ok? Z2 eu vou dizer que é zero, por quê? Porque eu vou chamar Z1, olhando para a figura, ó, Z1 eu vou dizer que é 2 e Z2 é zero, certo? Só para pegar a diferença de nível, ok? Então, chego nessa equação. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente colocar V ao quadrado sobre 2 em evidência. Então, Z1 é igual a F, coloquei o F também em evidência. L sobre D, mais duas vezes LE sobre D, porque são dois cotovelos, certo? E aí, no lugar de V ao quadrado sobre 2, eu escrevo 8Q ao quadrado sobre π ao quadrado D à quarta. Ok? Aí agora eu vou isolar o Q, né? Então, para isolar o Q, veja o que eu faço. Passo π ao quadrado D à quarta para cima do outro lado, então vai ficar GZ1 π ao quadrado D à quarta. Esse F, né, o 8F, L sobre D, duas vezes LE sobre D do cotovelo, passa aqui para baixo. Certo? Substituo os dados. G é 10, Z1 é 2, π ao quadrado, diâmetro 4 centímetros, 0,04 a quarta. 8 vezes F, comprimento 26 metros, o diâmetro 0,04. Duas vezes o LE sobre D do cotovelo. Aí eu vou na tabela, né? Na tabela do LE sobre D, tá aqui, ó. LE sobre D, esse aqui, ó. Standard Elbow, 90 graus, 30, certo? Pego o cotovelo. Aí eu vou lá, coloco 30, certo? Então, esses dados aqui, né? Eu consigo desenvolver esse cálculo aqui, vai ficar 9 vezes 10 a menos 8 sobre F, para calcular a vazão, certo? E sobre D, o material, qual é o material? O sifão também é ferro forjado, então também é 0,046 milímetros. Só que o diâmetro é 4 centímetros, então 40 milímetros. Isso vai me dar 0,00115, certo? Reynolds, 4 ρQ sobre π de mi. 4 vezes ρ, 1000, que eu não conheço, π, diâmetro 0,04, 10 a menos 3 é mi. Vai ficar 3,18 vezes 10 a sétima, Q, ok? Então vamos lá. Começando pelo chute do F. Eu chuto agora F igual a 0,02. Jogo o valor de F aqui, vou encontrar o valor de Q. O Q primeiro que eu encontro é 0,00212. Com esse valor de Q, eu entro aqui e calculo Reynolds.
Está aqui, 6,7 vezes 10 a quarta. Aí eu pego Reynolds e E sobre D e entro no diagrama de Moody. Então, vou preparar lá o diagrama de Moody, certo? Então, meu diagrama de Moody com 100% de visualização, né? Então, está aqui. Olha só, os dados. 6,7 vezes 10 a quarta, 2,0115. Então, no diagrama de Moody, 2,0115. Está mais ou menos próximo desse valor aqui, certo? Então, tem que ser algo por aqui. 2,0115 e o valor do Reynolds, 6,7 vezes 10 a quarta. 6,7 vezes 10 a quarta é algo mais ou menos por aqui, próximo da letra P. Subindo aqui, ó, seria algo por aqui assim, tá certo? Então eu venho aqui, né? E aí eu vou tirar o valor de F, inicialmente 0,0235, certo? Com esse valor 0,0235, aí eu vou, jogo aqui na equação e acho o novo valor de Q. O valor de Q vai ser 0,00196 metros cúbicos por segundo. Com esse valor de Q, eu acho o novo valor de Reynolds nessa equação. 6,2 vezes 10 a quarta. Com a dupla, Reynolds 6,2 vezes 10 a quarta e o E sobre D 0,00115, eu venho aqui de novo no diagrama de Moody. Então, o mesmo é 0,00115, só que agora é 6,2 vezes 10 a quarta. Aí agora já está aqui mais próximo do H, certo? Então, venho, passo um pouquinho aqui, ó, que é essa linha daqui de cima, e aí eu vou dar 0,024, né? Trago para cá 0,024. Com esse valor de 0,024, eu vou achar um Q de 0,0194. Veja que já é muito próximo do anterior. Mesmo assim, eu resolvi calcular o Reynolds. E veja que o Reynolds já deu igual ao anterior. Então, se eu tentar achar um novo F, vai dar igual na quarta interação. Então, não adianta eu calcular mais adiante. O Q vai ser esse aqui mesmo, 0,00194. E já é bem próximo do anterior, né? Já está muito próximo, na verdade. Então, essa é a resposta para esse problema, ok? Vou voltar aqui para a minha 73%. E vamos agora para a questão 10. Uma tubulação deve conectar, tá? Uma tubulação deve conectar um tanque grande que contém água a uma pressão manométrica de 150 kPa a outro tanque grande e exposto à atmosfera. O projeto básico da tubulação indica que o comprimento total dos tubos construídos em aço comercial necessário para a implementação do sistema é igual a 870 metros. Sabendo que a superfície livre da água no tanque aberto para a atmosfera está 35 metros abaixo da superfície livre da água no tanque pressurizado, determine o diâmetro interno da tubulação necessário para que a vazão na tubulação seja igual a 0,125 metros cúbicos por segundo. Admita que as perdas de carga localizadas são desprezíveis. Então, veja só. Uma tubulação vai conectar dois tanques grandes, né? Dois tanques. Um tanque grande que contém água a uma pressão manométrica de 150 kPa, a outro que está aberto, né? O tanque grande é exposto à atmosfera. Então, um tanque está pressurizado e o outro está aberto para a atmosfera. O projeto básico da tubulação indica que o comprimento total dos tubos construídos em aço comercial é de 870 metros. Então, L 870 metros. A superfície livre da água do tanque aberto para a atmosfera está 35 metros abaixo da superfície livre da água no tanque pressurizado. Então, o tanque pressurizado fica 35 metros acima do tanque que está exposto para a atmosfera. Certo? Aí ele pede para determinar o diâmetro da tubulação. Então, vamos lá para o nosso quadro. Acho que também precisa trazer a equação, vou trazer ela para cá, certo? Para a gente dar os cortes necessários.
Então vamos lá. Olha só. O tanque 1 é de onde a água vem, tá certo? Não tem turbina. Ele fala que esse tanque 1 está pressurizado, então mantém P1 lá. Ele fala que o diâmetro do tubo se mantém constante, então V1 é igual a V2. Ok? Ele fala que o tanque 2 está aberto para a atmosfera, então P2 é zero. Ele fala também que o tanque 2 está abaixo do tanque 1, 35 metros. Então, vou dizer que Z2 é zero e aí eu digo que Z1 é 35. Não tem turbina. Certo? Ele diz para desconsiderar as perdas localizadas. Então, meu problema fica reduzido a isso aqui. Certo? E aí, V ao quadrado sobre 2, né? É 8Q ao quadrado sobre π ao quadrado d a quarta. Então, vou ficar com P1 sobre ρ mais GZ1 é igual a FL sobre D, 8Q ao quadrado, π ao quadrado, D a quarta. Só que aí eu posso arrumar isso aqui, né? Escrever D a quinta, né? Aqui embaixo. E aí, isolando o D, olha só o que acontece. Para isolar D, eu vou passar D aqui para cima, D a quinta aqui para cima, P1 sobre ρ mais GZ1 aqui para baixo. Então, vou ficar aqui em cima com 8FLQ ao quadrado. E embaixo, P1 sobre ρ mais GZ1 vezes π ao quadrado. Diâmetro é igual a raiz quinta de 8FL sobre Q ao quadrado, vezes Q ao quadrado, sobre π ao quadrado, P1 sobre ρ mais GZ1. Certo? Substituindo os dados que eu tenho, eu vou ter 8 vezes F, vezes L, que é 870, Q é 0,125 ao quadrado, π ao quadrado, P1 é 150 quilopascal, ρ é 1000, G é 10 e Z1 é 35, ok? Desculpa, vai ser isso mesmo. O diâmetro será a raiz quinta de 0,0022 F, tá certo? Ora, E sobre D é aço comercial 0,046 milímetros sobre o diâmetro em milímetros. Só tem que tomar cuidado com isso aqui. Ó. O diâmetro aqui tem que estar em milímetros, porque o E é em milímetros, para não ficar uma coisa com dimensões diferentes, certo? E o Reynolds é 4 ρQ sobre π de mi. 4 vezes ρ, que é 1000, vezes 0,125, que é Q. Π, o diâmetro eu não conheço, e mi é 10 a menos 3. Então vai ficar 159.154,9 dividido pelo diâmetro, só que agora o diâmetro aqui é em metros. Então veja só, eu agora estou um pouquinho mais trabalhoso, por quê? Diâmetro depende de F, E sobre D depende de D, Reynolds depende de D, né? Então vou chutar o F, vou calcular o diâmetro, vou calcular um E sobre D que depende desse diâmetro, só que o diâmetro é em milímetro. Vou calcular um Reynolds que depende do diâmetro, só que o diâmetro em metro, né? E aí nós vamos poder achar o diâmetro. Então, meu primeiro chute vai ser F igual a 0,02. Ok? Com F igual a 0,02, eu jogo aqui nessa equação e aí eu vou fazer na calculadora, porque se você tiver uma calculadora aí na sua casa ou for fazer no computador e não souber tirar a raiz quinta, né, tem aí na sua calculadora científica, mas não souber, eu vou lhe ensinar um jeito de fazer bem simples. Na calculadora básica, olha só, é 0,02 o F, né? Então você vai pegar o 0,022 dividido por 0,02. Vai achar o valor, 1,1, certo? Esse valor 1,1 você vai elevar a 0,2. É a mesma coisa de tirar a raiz quinta, certo? É 1 sobre 5, né? 1 sobre 5 é 0,2, certo? Então você vai achar. Só tem um detalhe aqui, que tem alguma coisa errada nessa conta. Deixa eu ver uma coisa aqui. 0,022. Eu estou achando que tem uma coisa errada nessa. 0,022 dividido 0,02.
Estou achando que tem alguma coisa errada aqui, deixa eu ver. 8 vezes 870 vezes 0,125 ao quadrado, dividido por π ao quadrado, vezes, não, vezes não, é dividido, vezes 1 dividido por, abre parênteses, 150 mais 350. 0,022. F. Ah, porque é vezes, eu estou fazendo dividido. Desculpe. Vezes 0,02. Ok, pronto, é isso mesmo. Elevado a 0,2. Então você vai encontrar 0,213, certo? Então tá aqui, ó, 0,213. Com esse valor de D em milímetros, 213 milímetros, aí você vai achar o E sobre D 0,3022. E com o valor de D em metros, né, 0,213, você vai achar Reynolds igual a 7,5 vezes 10 à quinta. Ok? Com esta dupla aqui, você vai lá no diagrama de Moody, eu vou preparar o diagrama de Moody de novo, né, agora com 100%, certo? E aí vamos ver aqui, deixa eu só colocar numa posição melhor, os dados que eu preciso. O E sobre D, 3 zeros, 22, e o Reynolds 7,5 vezes 10 à quinta. 3 zeros, 22 vai ser esta curva aqui, ó. E 7,5 vezes 10 à quinta vai estar por aqui. Então, eu preciso de algo mais ou menos aqui, ó, tá? 7,5 vezes 10 à quinta é algo mais ou menos aqui. Então, seria mais ou menos por aqui. Então, eu estou falando de algo em torno de 0,015, né? Por aqui, ó, 0,015, 0,0155. Vou colocar 0,015, tá? Com 0,015, vamos recalcular, né, para vocês gravarem bem, ó, 0,022 vezes 0,015. E aí, para tirar a raiz quinta, eleva a 0,2. Você vai encontrar 0,201 metros. Com esses valores de 0,201 metros, você vai achar o Reynolds de 8 vezes 10 à quinta é sobre D 0,3022. Então, você vai achar Reynolds 10 à quinta, 8 vezes 10 à quinta. Quando você entrar aqui, você vai achar o F de 0,0155. Com esse 0,0155, você vai para a calculadora de novo, 0,022 vezes 0,0155, e aí você vai elevar a 0,2 e vai achar 0,202, né? Veja que eu tinha colocado 201 aqui, mas 0,202. Só que quando você calcular tudo aqui, você vai achar Reynolds e E sobre D igualzinho, tá? Então você está aqui, ó, 201, 202. Então o valor do diâmetro é mais ou menos 0,200, ok? Infelizmente, no mercado não tem o diâmetro que você quer, não. Você tem que aproximar. Então, quando você for no mercado, você vai ter que comprar aproximado, tá bom? Então, essa é a solução, né, para esse caso aqui, certo? Tem também, deixa eu só colocar aqui, aproveitar que a gente está aqui, né? Deixa eu abrir os slides. Cadê? Está aqui. Já que a gente está aqui, tem uma questão que eu não fiz, que é a última questão, essa aqui, ó. Vou fazer logo ela também, tá certo? Para finalizar, que aí fica com tudo pronto e fica só, vou postar a prova, uma prova anterior, para a gente resolver terça-feira, caso vocês não tenham dúvida, ok? Uma tubulação horizontal e construída com alumínio, rugosidade 0,0015 milímetros, transporta 0,1 metros cúbicos por segundo de água. As pressões nas seções de alimentação e descarga da tubulação são iguais a 448 e 207 kPa. Sabendo que o comprimento da tubulação é igual a 152 metros, determine o diâmetro interno dos tubos utilizados na construção dessa tubulação. Então,
ela está resolvida aqui em cima. Exatamente. Cadê exercício? Aqui. Então, trata-se nada mais nada menos do que uma questão relativamente simples. Deixa eu copiar aqui para fazer os cortes. Né? Olha só, não tem bomba, certo? Mas ele dá pressão no ponto 1, o tubo não muda de diâmetro, então V1 é igual a V2, Z1 é igual a Z2, o tubo é horizontal, certo? P2 ele dá também, não tem turbina, tem comprimento, então precisa manter essa perda de carga, mas não tem perdas de carga localizadas. Então você tem P1 sobre ρ igual a P2 sobre ρ mais FL sobre D, V ao quadrado sobre 2, certo? V ao quadrado sobre 2 é igual a 8Q ao quadrado sobre π ao quadrado D a quarta. Eu substituo aqui e vou encontrar que ΔP sobre ρ é igual a F 8L Q ao quadrado sobre π ao quadrado D a quinta. Isolando D, eu vou chegar à raiz quinta de 8ρ F L Q ao quadrado sobre ΔP π a quarta, π a segunda. Substituindo os valores, 8 vezes 1000, né, que é o ρ, F, L é 152, e a vazão é 0,1 ao quadrado. ΔP, 448.000 menos 207.000, uma pressão menos a outra, π ao quadrado. Então, vou encontrar aqui, o diâmetro é a raiz quinta de 0,00511F. Reynolds é ρVD sobre μ, ou 4ρQ sobre πdμ, 4ρ, 4 vezes 1000, Q, 0,1, π, D eu não conheço, 10 a menos 3 é a viscosidade. Vai dar 127.323,9 sobre D em metros. E sobre D é igual a 0,0015 milímetros dividido por D em milímetros. Cuidado nisso, tá? O Reynolds é sempre dividido por D em metros e o E sobre D é D em milímetros. Ok? Então, você vai jogar aqui na minha equação. Primeiro F 002, então vou fazer o cálculo aqui para vocês gravarem bem, né? Ó, 0,00511 vezes o F, que é 0,02. Aí esse valor eu vou elevar a 0,2, é a mesma coisa de tirar a raiz quinta. Então vai dar 0,159. Com esse valor de 0,159, eu jogo aqui e acho o Reynolds 8 vezes 10 a quinta. E os 159 milímetros eu jogo aqui no lugar de E sobre D. Aí acho esse valor aqui, ó, bem baixinho, 0,5094. Aí vou para o diagrama de Moody. Né? Aqui tem um diagrama de Moody também. Vou colocar aqui com 100%. Certo? Então, olha só. Esse 0,00009, ele vai cair próximo dessa linha aqui, ó. Próximo dessa linha. Certo? Um pouco abaixo dela. E o valor de Reynolds é 8 vezes 10 a quinta. Então, 8 vezes 10 a quinta é aqui, ó. Tá? Então, eu vou ter que subir até mais ou menos próximo dessa linha aqui. Né? Esse ponto de encontro vai ser por aqui. E eu vou vir aqui, ó, até mais ou menos 0,012. Então, eu vou aqui, ó, F igual a 0,012. Com esse valor de 0,012, eu venho de novo 0,00511 vezes 0,012. Né? Isso é igual, aí eu tiro a raiz quinta, ou seja, elevo a 0,2. Isso vai me dar 0,143, ou 144. Né? Vou arredondar para 144 aqui, ó, porque está terminando no 7. 144. Aí com esse 144, eu estou usando todas as casas decimais para calcular, né? Então, joguei aqui, vai me dar 8,9 vezes 10 a quinta, e o E sobre D 0,401, que aí vai dar exatamente aquele número lá, né? Aquela linha azul. Aí agora eu vou vir para cá, o diagrama de Moody, vai dar exatamente essa linha aqui, né? E aí eu venho 8,9 vezes 10 a quinta. 8,9 vezes 10 a quinta,
né? E eu venho aqui, ó, pego esse dado aqui, 0,012, ou até posso dizer que dá 0,0125. Vamos dizer que eu calculasse com 0,0125, tá? Vezes 0,0125. Então, quando eu fizesse isso, que eu levasse a 0,2, ou seja, tirasse a raiz quinta, eu ia encontrar 0,145. Então, a diferença de diâmetro ia dar muito pequena, eu não ia ter uma mudança substancial. Os valores de f são iguais, portanto, fim das iterações, né? Então, 0,144, 0,145, a diferença não é tão grande, ok? Então, eu posso considerar que está finalizado o cálculo das iterações para o meu diâmetro. Beleza? Bom, gente, é isso. É uma aula comprida, mas foram 11 exercícios resolvidos, né? 3 de escoamento externo, 1 de escoamento viscoso interno laminar e 7 de escoamento viscoso interno turbulento, com bastante aplicação para calcular o fator de atrito, olhar o diagrama de Moody, calcular vazão, calcular diâmetro, calcular comprimento. Então, assim, tem bastante coisa aí para vocês olharem, dá para rever várias vezes esses problemas, né? Então, boa sorte, aproveitem o final de semana, revisem todo o conteúdo, lembrem de olhar análise dimensional e semelhança. E terça-feira a gente vai ter uma aula ali para tirar as dúvidas que forem necessárias. Eu vou postar no máximo amanhã, né, na sexta-feira, agora dia 4, eu vou estar postando uma prova pelo menos, se for possível eu posto 2 provas de semestres anteriores, para vocês terem uma noção, né? E desejo a vocês aí uma boa sorte já antecipadamente, eu não tenho aula ainda, mas já antecipadamente uma boa sorte nessa prova, tá? Só deixando já um aviso também, a prova de reposição vai ser uma prova única para as 2 turmas, tá certo? Eu vou fazer num horário só, dia 15, entre 20 e 22 horas, tá? Para pegar as 2 turmas, beleza? Então, bom final de semana, descansem também, relaxem, eu sei que o semestre está puxado, mas está acabando, então vamos dar aquele gás final. Até mais.